A paz do Senhor a todos em Cristo Jesus. Mais uma vez gostaria de trazer uma mensagem da palavra de Deus aos nossos corações, né? E se encontra no livro dos Salmos. Salmos de número 23. Uma passagem bastante conhecida, né? Por todos aqueles que lê a Bíblia, né? Sendo crente ou não, sendo evangélico ou não, né? Muitas pessoas sempre tem gente que já sabe de cor, né? Já sabe decorar desse salmo de número 23. Mas vamos aqui ler o salmo de número 23. Amém? Diz assim a palavra de Deus: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pasto verdejante. Leva-me para junto das águas tranquila. O 3. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Louvado seja Deus. Amém? Amados e queridos irmãos, sendo essa passagem bastante conhecida, agora eu falei aqui, por todos, pessoas que não são evangélicas, pessoas católicas, todos. E tem gente que sabe de cor esse versículo, né? Passagem. Mas não basta só ler, saber de cor, né? Decorar. É bom decorar. Mas o mais principal é nós entender a interpretação da palavra de Deus, né? O que ela quer dizer, o que ela está falando para nós. Porque a palavra de Deus ela tem um objetivo, né? Para o ser humano. E o principal do objetivo do ser humano é levar o homem ao reconhecimento da sua palavra e também que o homem venha reconhecer que só o Senhor é o Salvador, só o Senhor é que pode levar o homem ao céu. E o homem precisa se arrepender, né? Se arrepender para ter essa salvação eterna. E a palavra ela nos ensina isso aí. A palavra de Deus nos ensina tudo, né? Ela ensina como nós devemos se comportar, ensina como nós devemos estar sempre na presença de Deus, ensina nós fazer a vontade de Deus, né? Então a palavra de Deus é completa, um alimento para nossas almas, né? Então a palavra de Deus nos ensina. Louvado seja Deus. Então, quando o salmista Davi, ele expressa aqui essa mensagem, né? Escreve aqui, no primeiro versículo aqui, ele diz assim: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nós sabemos que o verdadeiro pastor nosso se chama Jesus Cristo. Nós tem, claro, o nosso pastor, né, que cuida do rebanho, né? Nós temos nosso pastor, homem aqui na terra, que cuida do rebanho, da igreja, do povo de Deus, zela, né, pelas suas almas. Mas o que o Davi ele está expressando aqui não é o pastor homem, né?
que cuida de uma igreja, que zela pelas ovelhas. O Davi, ele está expressando aqui o verdadeiro pastor dele. Quem é esse verdadeiro pastor? Deus. Jesus Cristo é o verdadeiro pastor. Essa passagem aqui de Salmo, Davi, ele está falando de um pastor chamado Jesus Cristo. Aqui Davi está expressando, falando do Filho de Deus, de Jesus. Porque preste bem atenção que no versículo 1, aqui no primeiro, ele chama a palavra Senhor. E todas as vezes que no Velho Testamento aparece sempre essa palavra Senhor, está dirigindo a uma pessoa por nome Jesus, Filho de Deus. Ele é o Senhor e Salvador do mundo. Então nós vemos no Antigo Testamento, nós vamos ver que sempre aparece a palavra Senhor. Porque Jesus, ele já e no Velho Testamento ele já estava sendo expressado lá, mas as pessoas sempre falam, mas Jesus, ele só veio se revelar, só veio aparecer no Novo Testamento. Sim, para o povo, foi no Novo Testamento. Mas já no Velho Testamento, Jesus, ele já estava ali no Velho Testamento, aparecendo ali. Percebe que no Velho Testamento, sempre quando aparecia a palavra Senhor, é porque estava expressando o Filho de Deus. Vamos ver na criação. Sempre na criação, no Gênesis. No capítulo 1, o que diz lá? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ou seja, lá no princípio, que é aquela palavra princípio, ou no hebraico, me parece que chama Bereshit, né? Aquela palavra ali está falando de Jesus Cristo, porque ele fala que ele é o princípio, entendeu? Ele é o primeiro, ele é o princípio. E nada que se fez, não se fez, a não ser por ele, intermédio dele. Então ali Jesus Cristo, lá no primeiro versículo, lá no Bereshit, no princípio, ali Jesus já aparece ali, Bereshit bara Elohim, ou seja, no princípio Deus criou, todas as coisas. Então Jesus já aparece ali. Mas quando Davi expressa aqui no Salmo 23, ele fala, o Senhor é meu pastor. Ou seja, ele está dizendo que Jesus é o seu pastor. E quando nós vamos para o Novo Testamento, Jesus expressa também ele mesmo sendo o verdadeiro pastor das ovelhas. Ele fala, eu sou o verdadeiro pastor, e dou a vida pelas minhas ovelhas. As ovelhas, ela me conhece. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Porque eu sou o verdadeiro pastor. E Jesus expressa por causa que ele diz também na sua palavra que os pastores não estavam cuidando das suas ovelhas, não sabia cuidar das suas ovelhas. Que naquele tempo, tinha os fariseus, os saduceus, os doutores da lei que queria ser, grande demais e perseguia muito Jesus por causa da sua obra, por causa da sua palavra, do seu evangelho, entendeu? Então eles queriam demonstrar sua religião, mas não obedecia realmente a palavra de Deus, entendeu? E quando o salmista ele fala, o Senhor é meu pastor, ele está expressando Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja,
Davi aqui, ele não estava preocupado com as coisas materiais desse mundo. Porque ele fala, meu pastor, e nada me faltará. Davi não estava preocupado dos bens materiais, do ouro, da prata, da riqueza, de casa, de apartamento, de carro. Davi não estava expressando isso, porque mesmo aqui nessa mensagem aqui, Davi não fala sobre riqueza. Ele fala das coisas espirituais, das coisas espirituais, das coisas que ele precisava para a sua alma, para libertar a sua alma, para proteger ele. E essa pessoa, quem podia fazer isso, não era o homem. Tinha que ser uma pessoa divina, poderosa. E ele expressa essa pessoa, que se chama Senhor Jesus Cristo. Davi estava preocupado, não era que viesse faltar o alimento, as coisas materiais. Davi estava preocupado, dizendo que ele, Jesus, ele mesmo, Deus, é que não podia faltar na sua vida. Então, amados irmãos, para nós, o que não pode faltar para nós é o nosso Salvador. Porque ele o proverá. Ele que provê todas as coisas. Porque pode faltar todas as coisas. Não pode faltar bem material. Mas o que não pode faltar é Jesus na nossa vida. Entendeu? Ele que não pode faltar. Então Davi não estava preocupado com as coisas materiais. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Entendeu aqui? Não pode faltar na nossa vida é o Senhor Jesus. Então, pode que passar, mas não pode faltar é o Senhor. Então, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E tem um detalhe aqui, que quando Davi fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, essa frase aqui, essa palavra nada, ela não se encontra na Bíblia hebraica, né? Na Bíblia hebraica, né? No hebraico, na Bíblia hebraica, esse nada aqui é bem curioso, ele não aparece. Ele não aparece aqui, essa palavra nada. Na Bíblia hebraica não tem. Você pode até ler, na Bíblia hebraica não tem. Tem na nossa aqui português, aqui essa palavra nada aparece, mas na Bíblia hebraica essa palavra nada não aparece, entendeu? É totalmente diferente a leitura. Ela tá assim, Adonai Roi Lo Arsá. Então o que significa? Adonai, Senhor, Roi, pastor, Lo, não. E a palavra Arsá significa faltar, ou seja, Lo não faltará. Então está dizendo assim, o Senhor é meu pastor e não me faltará. Ou seja, o que Davi está expressando aqui, pode faltar tudo, mas o único que não pode faltar é o Senhor. Ou seja, o Senhor é meu pastor, não me faltará. Está escrito no hebraico lá, agora eu li aqui. Então, é bem interessante. O Davi está falando aqui que não pode faltar é o Senhor. Por que não pode faltar o Senhor? Porque Davi expressa, sendo um homem pastor de ovelha, né? Ele cuidava das ovelhas, tudo, e ele expressa aqui como o Senhor que não pode faltar para ele. Ele é o pastor, ele é o pai verdadeiro, o pastor dele que não pode faltar. Entendeu? Porque Davi, cada um de nós tem um pai, né? Nos criou, nos ajudou, né? Nos manteve. Mas Davi, ele expressa que o verdadeiro pai, o verdadeiro pastor, ele cuidava das suas ovelhas, mas o verdadeiro pastor que cuida das ovelhas, que era ele mesmo, trazendo para ele que ele era a ovelha do Senhor, ele fala que o Senhor não pode faltar na vida dele.
para cuidar dele, que ele era ovelha e precisava do Senhor para ser cuidado. Entendeu? Davi expressa uma vez também: Senhor, não tira de mim, não afaste de mim o teu espírito. Davi sempre preocupava, né, com a palavra do Senhor, que o Senhor sempre esteja com ele aí. Então, na nossa vida, nós temos que sempre orar ao Senhor, buscar, para que o Espírito Santo não se afaste de nós. Porque o homem não consegue sozinho. Então, Deus é que nos ajuda. Tem coisas que o homem consegue fazer só. Consegue fazer. Mas as coisas impossíveis para o homem é possível para Deus. Mas o que Davi está falando aqui, igual eu falei, não é das coisas materiais. Davi está falando assim, esse nada aqui não é as coisas materiais, ele estava preocupado. É que não podia faltar na vida dele, na nossa vida, o Espírito Santo, Jesus, o nosso Senhor. Esse que não pode faltar. Quando nós vamos no versículo 3, perceba aqui que Davi expressa essa mensagem que não pode faltar é o Senhor, o verdadeiro pastor. É que o 3 ele fala assim: refrigera minha alma. Ou seja, quem pode refrigerar a sua alma, dar uma alegria na sua alma, é o Senhor. Sabe por quê? Porque a alma é só o Senhor que pode, como é que se diz isso? A alma do homem é só o Senhor que pode entrar, que pode conhecer, né, a sua dor na alma, seu sentimento, a sua tristeza. Isso para mudar é só o Senhor que pode mudar. O homem não pode, mas o Senhor pode. Então Davi se preocupava com isso, que o Senhor é que refrigera a alma dele e a nossa alma. E ele continua dizendo: guia-me pelas veredas da sua justiça. Davi pede para o Senhor guiar ele pelos caminhos da justiça de Deus, da justiça dele. Porque Davi sabia que as veredas, os caminhos dos homens, era caminho tortuoso, caminhos corruptos, caminhos pecadores que levavam o homem ao pecado, à maldade. Davi não queria, pedindo a Deus para não ir por esse caminho. Davi pede ao Senhor para os guiar, para guiar ele pela vereda da justiça e a justiça de Deus. Para que Davi venha andar pelos caminhos de Deus. Esse caminho é que nós devemos andar. Essa vereda, que é a justiça de Deus, esse é o caminho que nós devemos andar. Guia-me pelas veredas da sua justiça, ou seja, Senhor, guia-me pelos seus caminhos, Senhor. Não deixe eu me afastar dos seus caminhos. Me ajuda nesse teu caminho, permanecer nesse caminho. Caminho de gratidão ao Senhor. Caminho de louvor ao Senhor, de adoração ao Senhor. De glorificar o Senhor, de fazer a sua vontade. Senhor. Não me deixe afastar, desviar desse caminho. Esse teu caminho da justiça. Pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Por amor do nome de quem? Não era pelo amor de Davi. Esse amor aqui é o amor do próprio Deus. Sabe por que Deus, ele nos ajuda, nos liberta, né, nos cura? Por causa que o amor dele é grande, porque ele nos ama. Davi está falando aqui por amor do seu nome, do nome de Deus. Porque a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, para salvar da maldição, do pecado, Deus teve esse grande amor, que era o amor dele verdadeiro. Então, Davi pede para andar, para que Deus sempre guarda ele pelos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Pelo amor do nome de Deus é que Deus vai fazer isso por nós, que vai nos guardar nesses caminhos, nessa caminhada, nessa trajetória que nós vamos, que nós temos muita barreira, muita dificuldade,
né? Mas diz a sua palavra: 1000 cai ao seu lado, 10 à sua direita, mas tu não serás atingido. Amém? Então Davi se preocupava que não podia faltar. Era o verdadeiro pastor, Jesus, o Senhor. E quando Davi se preocupa em andar nos caminhos do Senhor, mesmo errando, né? Todo mundo conhece que Davi pecou, errou, mas ele sempre se arrependia e voltava. Porque a palavra do Senhor, quando Jesus veio ao mundo, né, ele veio para salvar a todos. Então Jesus começa a pregar o seu evangelho, né, começa a ministrar o seu evangelho. As boas novas chegam. Quando o evangelho chega, João Batista está pregando, anunciando a palavra de Deus, a chegada do reino de Deus, João Batista, né? E João Batista, ele espera, ele fala assim para o povo assim, ó, direitai as suas veredas. Vamos ler aqui em Marcos capítulo 1 e versículo 3, o que o Marcos escreve? Diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, direitai as suas veredas. Ou seja, a mensagem do Senhor que passou para João expressar para o povo é que Deus não queria que o povo isse no outro caminho. Deus queria que o povo endireitasse o seu caminho, não queria outro caminho. Estava mandando para direitar. Ele estava num caminho de corrupção, de pecado, porque Jesus ele veio não por esse caminho de corrupção, de pecado, ele veio no caminho da justiça do seu Pai. Foi preparado para ele vir, porque quando ele veio, o caminho que tinha era esse caminho corrupto dos homens, religiosos, o pecado. Mas ele não pede para eles ir para outros caminhos, para eles direitar esse caminho deles que estão tortos, direitai as suas veredas, direitar os seus caminhos. Então, o evangelho quando chega é para mudar o coração, o caminho do homem, a caminhada do pecado, para limpar. Então, quando o evangelho chega da salvação, é para isso, para mudar o ser humano. Porque o homem precisa, né, da salvação, ser salvo. Então, se o homem ele tem corpo, alma e espírito, então o evangelho quando chega é para mudar. O evangelho é boa nova. Então essa boa nova, quando chega, o homem que tem o espírito, ele precisa nascer de novo. E essa boa nova, quando chega, o homem tem uma alma, ele fala assim, ó, seja santo porque eu sou santo. E essa boa nova, que é o evangelho, quando chega, quando ele chega, ele fala para o corpo nosso, que o homem tem um corpo também. Ele fala, terás a ressurreição, uma ressurreição gloriosa. Será transformado. Quando Jesus vem buscar a igreja, os que estão mortos ressuscitarão com um corpo glorioso. Esse evangelho é que vai fazer, e ele pede, né? E ele faz. Ele ensina, ele pede para o homem obedecer a palavra do Senhor. Essa é a boa nova, ou seja, boas notícias. Boa notícia porque o reino de Deus está entre nós. Jesus começa anunciando o seu evangelho, a chegada dele, a boas novas, do reino de Deus chega.
ele termina na sua morte na cruz do Calvário. Entendeu? Então Davi, ele se preocupava que não podia faltar na sua vida o verdadeiro pastor. O verdadeiro pastor, Jesus Cristo. Esse que não podia faltar. Amém? E Davi daí, ele ainda fala ainda aqui no versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que eu andasse, não temerei mal algum. Por que ele não temerá mal algum? Porque tu estás comigo. Ele podia andar pelo vale da sombra da morte, mas ele sabia, ele tinha certeza que o Senhor estava com ele. Ele sabia. A preocupação dele é que não podia faltar na vida dele era o Senhor. Para nós também, o que não pode faltar nas nossas vidas é o Senhor. Jesus é que não pode faltar nas nossas vidas. Mesmo nas horas difíceis, mesmo nas tribulações, nas perseguições, nós deveremos dizer, é o Senhor, é meu pastor, esse não pode faltar na minha casa, na minha vida, na minha família, no meu trabalho. Por onde eu andar, esse que não pode faltar. Está o tempo todo ao meu lado. É esse que não pode faltar. Porque muitas às vezes quer estar perto de pessoas interessantes, pessoas grandes. Pode ser maravilhoso, meu. Mas nós temos que pôr na nossa mente, no nosso coração, que o único que não pode faltar. Pode faltar todo mundo, pode deixar seu pai, a sua mãe, seus irmãos, esposa, filho. Pode faltar. Mas Jesus, esse não pode faltar nas nossas vidas. Amém? Que Jesus abençoe a todos e fique na paz do Senhor.